Olá, que a paz esteja em seu coração. Hoje nós vamos mergulhar juntos, com muita reverência, numa das passagens mais solenes e ao mesmo tempo dramáticas de todo o Evangelho. Falo da preparação para a última ceia e do anúncio da traição, tudo narrado com detalhes por São Mateus. Pensem no peso dessas palavras. No meio da ceia, Nosso Senhor diz isso. É uma frase que instaura um silêncio profundo, tanto lá no cenáculo quanto aqui, em nós, que a ouvimos hoje. É aqui que o drama da paixão realmente começa, momento em que a luz e as trevas se encontram de uma forma que a história nunca tinha visto. Então, como é que a gente pode compreender um mistério tão grande? O nosso objetivo aqui é ir fundo, é desvelar as camadas de significado que esse texto sagrado tem. E o mais importante, a gente não vai fazer isso com base em achismos ou opiniões pessoais, não. Nós seremos guiados pela sabedoria riquíssima dos santos padres, dos doutores da igreja, homens que passaram séculos meditando sobre este grande mistério. Pois bem, vamos começar pelo princípio de tudo. E o princípio nesse caso é um ato chocante, um acordo que dá início ao mistério do mal na sua forma mais aguda. O pacto da traição. E o pior, selado por um dos apóstolos, um dos homens mais próximos de Cristo. E aqui tem um ponto crucial. São Mateus faz questão de frisar um dos 12. Por que isso é tão importante? São João Crisóstomo explica que não é para manchar a imagem dos apóstolos, de forma alguma. Pelo contrário, é para mostrar a honestidade das Escrituras e a profundidade que uma queda pode ter. Parem para pensar. Um apóstolo, escolhido pessoalmente por Cristo, se torna um instrumento da traição. É uma advertência que ecoa até hoje sobre a nossa própria fragilidade. E por qual preço? O Evangelho não deixa a menor dúvida. O preço combinado foi esse aí, 30 moedas de prata. E olha, não pensem que esse número é aleatório. Ele está carregado de um simbolismo profético terrível. Vejam só, na lei de Moisés, 30 moedas de prata era o valor que se pagava pela morte de um escravo, o Criador do universo, avaliado pelo preço de um servo. E não para por aí não. Isso cumpre a profecia de Zacarias, onde o bom pastor é rejeitado pelo seu rebanho por esse mesmo valor insignificante. O desprezo, a humilhação, não poderiam ser maiores. A grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é como? Como um apóstolo chegou nesse ponto? Como isso foi possível? A tradição da igreja nos dá uma luz, nos ajuda a entender a anatomia dessa escolha que foi, sim, trágica, mas, e isso é fundamental, foi uma escolha inteiramente livre. A queda de Judas não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, uma escada que ele foi descendo. Tudo começou com aquela indignação falsa, hipócrita, diante do gesto de amor de Maria em Betânia, quando ela derrama o perfume. Mas o que estava por trás disso? A avareza. O cálculo frio, mercenário, que o fez ver um ato de amor como desperdício. E um detalhe muito importante, é Judas quem toma a iniciativa. Ele vai procurar os inimigos de Cristo. O pecado foi deliberado, foi uma escolha consciente que terminou no pacto da traição. É aqui que a gente entende o papel da avareza. Esse apego doentio ao dinheiro, aos bens materiais, foi o veneno que corrompeu a alma de Judas. E sobre isso, os santos padres são unânimes. Foi esse vício que o cegou. Foi ele que o impediu de ver em Jesus o Deus encarnado e o fez reduzir seu mestre a uma simples fonte de lucro. Agora, vamos fazer um contraste. De um lado, a gente tem essa trama pequena, mesquinha de Judas. Do outro, num contraste absoluto, nós vemos a majestade, a soberania divina de Cristo. É fundamental entender isto. Ele não é uma vítima passiva dos acontecimentos. De jeito nenhum. Ele é o Senhor da história. Olhem que coisa fascinante! Quando os discípulos perguntam onde preparar a Páscoa, Jesus dá instruções muito específicas e meio misteriosas sobre um certo homem que iria recebê-los. São João Crisóstomo destaca que, com isso, Jesus está mostrando a sua onisciência. Ele sabe de tudo, o tempo todo. Ele poderia, se quisesse, escapar facilmente de seus inimigos. Ele está no controle total da situação. E a mensagem para esse homem tinha uma frase-chave: o meu tempo está próximo. O ponto central aqui está na palavra grega para tempo, que é kairos. Sabe, kairos não é o tempo do relógio, o tempo comum que a gente mede. É o momento oportuno, o tempo perfeito designado por Deus para que o sacrifício redentor acontecesse. Ou seja, nada ali era um acidente, era o cumprimento do plano divino. E agora, nós chegamos ao cenáculo. A atmosfera é de uma solenidade imensa. É nesse momento, nesse lugar, que o coração de cada um dos presentes
vai ser colocado à prova pela palavra penetrante do Mestre. Quando Jesus anuncia a traição, a reação dos 11 apóstolos é algo notável. Reparem bem, ninguém aponta o dedo, ninguém acusa o companheiro do lado. Pelo contrário, eles ficam profundamente tristes e, num ato de humildade imensa, cada um duvida de si mesmo. A pergunta que eles fazem revela um coração que conhece a própria fraqueza e que teme, acima de qualquer outra coisa, ofender a Deus. E este é, talvez, o detalhe mais revelador de toda a passagem, apontado por santos como São Jerônimo. Prestem muita atenção na diferença. Os 11 perguntam: Senhor, será que sou eu? Eles usam a palavra Kyrie, um título que reconhece a divindade de Jesus. Já Judas pergunta: Mestre, serei eu? Ele usa Rabi, um título de respeito sim, mas que o vê apenas como um professor humano. Numa única palavra, a gente vê a apostasia que já morava no coração de Judas. Para a gente entender a profundidade do que aconteceu, a gente precisa de um pouco de contexto. Jesus identifica o traidor como aquele que comigo põe a mão no prato. Naquela cultura, partilhar o pão de um mesmo prato era o sinal máximo de amizade, de confiança, de aliança. Portanto, trair alguém depois desse gesto era o cúmulo da perversidade. A traição de Judas acontece no exato momento da mais profunda intimidade. Bem, estamos chegando ao final da nossa reflexão. E o que podemos levar de tudo isso para a nossa vida? Esta passagem nos deixa lições teológicas profundíssimas que ecoam através dos séculos sobre a relação misteriosa entre o plano de Deus e a nossa liberdade. Aqui Jesus afirma duas verdades que parecem contraditórias, mas não são. Preste atenção. Primeiro, a morte dele faz parte do plano redentor de Deus, está conforme diz a Escritura. Segundo, ele pronuncia um ai terrível sobre o traidor. O que isso nos ensina é um pilar da fé católica, a providência divina, que consegue tirar um bem maior até mesmo do mal, não anula nossa responsabilidade. Deus permitiu o pecado de Judas, mas de forma alguma o causou. Judas é e permanece plenamente culpado pela sua escolha livre. E então chegamos a uma das frases mais terríveis de todo o Evangelho. A tradição da Igreja, de forma consistente, interpreta esta declaração tão dura como uma confirmação do estado de perdição de Judas. O raciocínio é que se houvesse alguma esperança de salvação para ele, não se poderia dizer que seria melhor nunca ter nascido. É o resultado trágico de um pecado que não foi seguido pelo arrependimento e pela confiança na misericórdia, mas sim pelo desespero final. E assim, aquela pergunta humilde dos apóstolos deve ecoar em nossos próprios corações. Senhor, será que sou eu? Mas vejam bem, esta não deve ser uma pergunta de desespero, longe disso. É um convite constante ao exame de consciência, à vigilância contra os pequenos Judas que podem morar em nós. A avareza, a hipocrisia, a falta de amor e, acima de tudo, é um convite para nos lançarmos com total confiança na misericórdia infinita daquele que, mesmo sabendo que seria traído, amou os seus até o fim.